Boa noite, querida igreja, boa noite. Nós estamos aqui, nós três hoje, né, para falar um pouco sobre o panorama do Antigo Testamento como nós iniciamos há algum tempo. Já estávamos com saudade de você, porque semana passada nós não conseguimos fazer, né? Mas essa semana nós já estamos vindo em novo horário, quarta e sexta às 19 horas. Vamos estudar se vai ficar entre as 19 e as 19h30. E aí hoje a gente vai fazer gravado porque nós estamos sem internet. E a gente está muito triste porque nós queríamos muito, muito de verdade, ler os seus comentários, que você tivesse fazendo parte, porque a gente se sente perto, a gente se sente com a igreja, né? A gente lê ali os comentários, o pessoal encarando, fazendo os desafios, memorizando. E aí hoje nós vamos dar continuidade ao nosso panorama que nós iniciamos. Só para lembrar, nós já fizemos os 39 livros do Antigo Testamento, certo? 39 livros, porque começamos pelo Antigo Testamento e começamos memorizando os livros do Antigo Testamento. Depois nós fomos para... A família. A família? A criação. A criação. Depois Sim. Nós fomos para a criação. É o desafio da família, né? Não, aí nós fomos para os... Nós desenhamos... Tá bem. Sabe o que é legal? Porque hoje a gente não tem você, mas a gente vai se divertir aqui. Nós dois. Nós três. A criação, depois minha família. Depois, dentro, né? Nessa pausa... Da criação. Os dias da criação, né? Ali os 6 dias da criação e o descanso. E aí nós fizemos essa pausa por causa dos dias das mães. Nós falamos sobre a família, que também morreu de colar, porque nesse processo da criação, Deus faz a família. E aí, depois da família... Depois da família. Agora! Depois da Eu família... pensei que... Gente, falam que grávida esquece as coisas, mas eu tô começando a achar que é isso mesmo. Porque eu tava família e eu tava tentando lembrar o que é. Mas teve o desafio das mães, do Seja Rara. Que foi na Semana das Mães, né? Semana das Mães, Na semana isso. da família. E aí, então vamos fazer uma recapitalização aqui rapidinho. Dá uma pausa no teu vídeo aí, agora, dá uma pausa. Pausou? Não, peraí, deixa eu falar o que é, aí tu pausa, peraí. Você vai pausar e aí você vai lembrar dessa memorização que você fez. Até as mães. Nós vamos fazer agora junto com você. Até as mães. Você vai rapidinho lembrar os livros do Antigo Testamento, os 39 livros, os 7 dias da criação, o versículo da família que nós iniciamos. Eu vou dar uma dica para vocês, Gênesis 2:24, e o Seja Rara, né? A mãe preciosa, a mãe que se diferencia hoje. Vai lembrar aí cada mãe com as suas qualidades. Então, a partir de agora, está autorizado. Dá uma pausa aí e tenta lembrar rapidinho. E aí, se conseguir, já comenta aí, consegui, né? Coloca aí, consegui, tamo junto nessa. Se não conseguir, fala, vou melhorar esse negócio, vou fazer esse negócio acontecer. Então, vamos aqui, vou começar pelos 39 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os Pentateucos, os 5 Pentateucos. E aí vem os históricos. Josué, Juízo e Rute, como eu falei no vídeo, JJR. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E aí vem ENE, Esdras, Neemias e Esté. Os históricos. Aí nós vamos agora para os poéticos. Os poéticos nós vamos ter Salmo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos, os poéticos. Aí vamos para os profetas, maiores e menores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Agora, papai. Vai, amor. Não, brincadeira, não vou botar ela no fogo assim, não, mas ela sabe. Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. OJ, AOJ. E Jonas. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá aí os 39, memorizado. Agora a gente vai para a segunda parte, né, que nós aprendemos a criação. Então vem a eternidade, aprendemos os livros dentro do panorama, tá? E aí fomos para a criação. A criação foram 7 dias, né? 6 dias de criação e o 7º descanso. Os 6 dias.
Primeiro dia, dia e noite. Segundo dia, céu. Terceiro dia, terra, mar e vegetação. Isso. Quarto dia, corpos celestes. Quinto dia, peixes e aves. Sexto dia, animais terrestres e o ser humano. E sétimo dia, o descanso. Mais um, olha aí, gabaritando. Agora vamos lá, vai Gênesis 2. para continuação da criação da família, por favor. Gênesis 2, 24. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ótimo. Agora, depois das mães, da família, nós viemos para as mães. E aí nós criamos um acróstico, né? Seja rara, e selecionamos aí essas mães para nós aprendermos com os pontos positivos e os negativos. Então, o seja rara, S, Sara, mulher, mãe cheia de fé. Eva, mãe dependente de Deus, né? Gênesis 4:1, mãe dependente de Deus. E aí, Joquebede, a mãe estrategista. A Ana, a mãe que colocou Deus em primeiro lugar. E aí a gente vem para o rara, rispa, né? Muitos chutaram e não colocaram rispa, mas rispa, a mãe que persevera. Depois de rispa vem anônima, né? Que a gente colocou a mãe de Sansão, de muitas a mãe de Sansão. Mãe obediente a Deus, né? Seguiu ali o que Deus tinha pedido para ela fazer. E o outro R, Rebeca, a mãe parcial, o que nós aprendemos para sermos imparciais. E o último, H, a mãe que desistiu. Nós aprendemos para não desistir. Rebeca e H foram os negativos que nós colocamos como aprendizado. O seja imparcial, né, que foi parcial, e a mãe que desistiu, H, que desistiu ali de Ismael, para as mães não desistirem. E aí hoje nós vamos dar continuidade ao panorama, lembrando que ali nós mostramos ali passo a passo de como seria, de como é a história do Antigo Testamento em ordem cronológica. O Antigo Testamento, ele é para nós, né, que a gente lê, é de ordem temática, nós falamos aí os 39, mas nós vamos aprender de ordem cronológica, até para juntar já um pouco mais o que nós estamos lendo no desafio anual da leitura bíblica. Então vamos lá, Nick? Vamos lá? Deixa eu me virar aqui para a gente acompanhar ali junto com a televisão ali o que vai passar. Pode dar. E aí nós vamos passar aqui o panorama, né? O que nós falamos. Pode ir. Vamos. Aí, ó, eternidade, criação, queda, dilúvio, nações. A gente vai falar passo a passo aí. E lembrando que o propósito são desafios, né? A gente vai sempre passar um conteúdo, mas não tem como a gente amplificar, esmiuçar esse conteúdo, porque é muita coisa, e a gente passaria muito tempo, muito detalhe, a Bíblia é rica em detalhes. Então nós vamos sempre passar aqui um panorama, uma vista, né? Vendo de cima ali, um geralzão. Então aí, ó, a queda, o dilúvio, nações, patriarcas, Egito, Canaã, juízes, monarquia, divisão, exílio, retorno e o silêncio. Então nós vamos falar detalhadamente um pouco disso aí, e lembrando que nós vamos memorizar esse panorama. Então quando perguntarem para você como é a história, como é o relato do Antigo Testamento, aí você vai falar em ordem cronológica. Olha que lindo, não é? Já comentei que lindo, né? Que lindo, você vai falar em ordem cronológica. Nós vamos memorizar juntos. Então pode continuar, Nick. Por favor, pode continuar. Pode passar. Aí a criação que nós vimos, os dias, nós vimos. Aí olha só, criação de uma forma aleatória aí que ficou. E aí olha só, agora Deus cria, né, o mundo ali nos dias, ele faz ali já a criação, e aí ele cria o homem, né, que nós vimos no sexto dia. E Deus cria o homem para ter um relacionamento com ele.
Deus cria o homem para amá-lo. Ele coloca o homem num jardim, o jardim do Éden, né? Em algumas traduções aí coloca como o jardim de delícias, né? Um jardim cheio de coisas maravilhosas. E aí ele cria Adão e Eva. Pode passar, Nick? Pode passar? Pode. Aí vem Adão e Eva. Então o primeiro da criação, para nós começarmos a ligar esses pontos, é Adão e Eva, né? Veio Adão e Eva e aí ele cria e fala para Adão e Eva que eles podem fazer tudo ali, tudo, né? E aí vamos ler Gênesis rapidinho para a gente estar em sintonia aqui com a palavra, que é o ponto mais importante, né? É estar em sintonia com a palavra. Abra sua Bíblia aí, por favor. E aí nós vamos ler aqui, Gênesis 2, 21 a 23, que diz assim: Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, clamou o homem, esta é ossa dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então aqui, Adão e Eva, né? Aqui o Senhor já faz o homem, faz a mulher e tem Adão e Eva. Esse é o início da humanidade, né? O primeiro começo de Deus é aqui, ó. Adão e Eva. Vamos ver alguns, né? Mais na frente, alguns começos de Deus. Mas aqui, Adão e Eva. E aí o que acontece? Adão e Eva, eles pecam, né? Pode passar. Aí entra o pecado no mundo. Por isso a queda. O homem peca. E é interessante porque nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Muitas vezes perguntam assim, qual foi o pecado do homem? E aí a gente responde, a desobediência. E é verdade, o homem desobedeceu. Mas por que o homem desobedeceu? E aí talvez você veja isso nos dias atuais, colocando também o que acontece hoje. Vamos aqui para Gênesis 3, de 1 a 10. Gênesis 3, de 1 a 10, vai contar a situação do pecado, né? Vai falar, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, Deus disse. Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, o morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Aí está a história, né, do pecado, o pecado do homem e da mulher. Então o homem e a mulher, eles pecam. Eu só queria dar uma ênfase aqui, que eu falei ainda agora sobre a desobediência, né? A desobediência realmente foi o ato que eles cometeram do pecado, mas eles desobedeceram por quê? Vamos aqui rapidinho para o versículo 2 ao versículo 4, diz assim, ó, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a ela. Deus sabe que, no momento em que comerem dos seus frutos, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Aqui é um ponto fundamental, porque a serpente lança, e sereis como Deus. Em algumas versões diz, e sereis como Deus. Né? Aqui diz, como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher ela ficou encantada, porque, e aí mais na frente a gente lê que ela fala assim, que ela deseja ter essa sabedoria, né? E desejou a sabedoria que ele lhe daria.
Então, a mulher ficou encantada porque ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, o ponto é, quantas vezes nós queremos ser como Deus? Quantas vezes nós desejamos ser Deus? Queremos ser independentes? Quantas vezes nós confiamos somente em nós e deixamos Deus de lado? Aqui a gente encontra que o pecado foi a desobediência. Desobedeceram o pedido e o mandado, né, a ordem de Deus. Mas por quê? Porque desejaram ser Deus. E aí o homem e a mulher, eles caem, eles pecam, né? A queda, eles pecam. E a consequência disso, a gente pode passar, Nick, e a consequência disso é que eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos do jardim do Éden. Vamos abrir lá em Gênesis, por favor, né? Continue aí, continue em Gênesis. Só que agora, capítulo 3, no versículo, o vento, né, tá quebrando aqui a minha Bíblia. No versículo 23, opa, meu amor, muito obrigado. No versículo 22 ao 24. Então o Senhor Deus diz: vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então, Deus expulsa, agora, por conhecerem o bem e o mal, Deus expulsa o homem do jardim. E ele fala assim, eu vou expulsar porque eles precisam estar separados da árvore da vida. Então, o ponto aqui da queda é, esses 3 pontos importantes para nós lembrarmos. Já vai aí que nós vamos memorizar. Então, na queda tem Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva e a expulsão, são expulsos do jardim do Éden. Então, Adão e Eva, né, Deus cria, tem a criação, faz o homem e a mulher, e aí o homem peca e eles são expulsos do jardim do Éden. Então, Deus cria o homem, ele cria o homem para ter um relacionamento com ele cria o homem para amá-lo, ele criou o homem para amá-lo. Só que agora, Deus, por causa do pecado, o homem, por causa do pecado, está separado de Deus. Agora ele sai do jardim do Éden e está separado de Deus. E aí vem o nosso segundo ponto, né? Na verdade, o segundo ponto de hoje, porque a gente aprendeu a eternidade, a criação, e agora estamos na queda, que é o dilúvio. E aí vamos aqui com a Tatinha. Vamos lá. Então, o que a gente acabou de ver? Que houve uma criação de Deus, né? Nos dias, e no 6º dia Deus criou Adão e Eva e houve a queda. O próximo passo nesse panorama bíblico é a queda. O que a queda do homem ocasionou? 2 coisas, como o pastor Rafael acabou de falar, né? Ele me chama de Tatinha, o pastor Rafael não consigo, gente, mas o Rafa acabou de falar que 2 coisas aconteceram quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles não tiveram mais acesso à árvore da vida, ou seja, eles perderam a vida eterna, o viver eternamente, e também passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão e Eva saiu, que houve a queda, e eles saíram do jardim, houve realmente a separação. Então, o homem passou a viver separado de Deus, né? E viver sob o pecado. Nós, quando nascemos, nós já nascemos sob o pecado, separados de Deus. E a partir do momento que eu venho a aceitar a Jesus, a crer em Jesus, eu me reaproximo novamente de Deus, eu me achego a Deus e eu me volto para Deus. Então, houve essa queda. E essa geração de Adão que veio a partir deles, já fora do jardim do Éden, é uma geração perversa. É uma geração onde o pecado se instaurou realmente, onde o pecado cresceu. E Deus, ele olhou e ele ficou muito, muito triste com a criação que ele fez, porque o homem estava fazendo tudo que era contra a vontade de Deus. Tudo que Deus não escolheu que fosse para a vida do homem, né? Justamente por viver sob o pecado. E aí Deus decidiu que ia acabar com a humanidade. No momento que ele decide que quer acabar com a humanidade, ele vê um homem, né? Então vamos ler aqui rapidinho, porque acabei passando e eu nem li. Gênesis 6, de 5 a 8. A gente se empolga falando, mas a gente entende que a gente leu recente, né? E a gente sabe o que foi o dilúvio.
Gênesis 6, de 5 a 8. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra toda essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criados. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. Então imagina, Deus estava querendo acabar com a humanidade. Aí ele viu um homem que tinha as qualidades de um homem para que ele pudesse recomeçar, né? Dar, como se posso dizer, mais uma chance, né? Aí o que acontece? Ele vê Noé. Aí vamos lá entender. Pode passar, Nixon. Quem foi Noé no dilúvio? Noé é 6, 9? 6, 9. É o próximo. Noé, capítulo 6, versículo 9. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Até aqui, né? Então, Noé ele era justo, a única pessoa íntegra. Imagine, a única pessoa em meio a uma multidão da geração de Adão e Eva. A gente não sabe o tempo, mas foi um tempo longo, de Adão até Noé. E era o único que era íntegro. Era o único que era irrepreensível ao Senhor e caminhava com Deus. Então, por causa de Noé, Deus resolveu fazer... Aí pode passar, Nixon. Um novo começo, um segundo começo. Qual foi o primeiro começo de Deus? Foi a criação de Adão e Eva. E o que Deus falou? Que eles precisavam... cria o homem e a mulher, né? Cria o homem, depois cria a mulher e fala... Vão, multipliquem-se, né? Se espalhem pela terra, façam descendentes, né? Então, sejam férteis. Não vê essa palavra. Eu estava falando e não vinha a palavra sejam férteis. E agora vem o segundo começo através de Noé, porque ele fala, Noé, vou acabar com a humanidade através do dilúvio, e você e a sua família e alguns animais, aí começa a especificar os animais, vão entrar numa arca e eu vou destruir tudo. E vocês vão começar a partir de agora. Quando Noé sai da arca, a mando de Deus, ele fala, vai lá e multiplique-se, sejam férteis, enche a terra e se espalhem. Então é um segundo começo que a gente entende de Deus, depois da queda, através do dilúvio. Aí vem essa parte de Noé e o segundo começo de Deus, né? Deus dando uma segunda chance, né? Deus recomeçando, porque a humanidade do jeito que estava não dava mais. Aí vamos lá para a próxima etapa. Então, legal, hein? Olha só que maravilha. Então, lembrando, nós já, eternidade, a criação. A criação são os 7 dias, aí viemos para a queda. A queda, Adão e Eva, pecado, expulsos do jardim. Depois vem o dilúvio. Dentro do dilúvio tá pecado, já tinha esquecido. Noé e o segundo começo, né? O segundo começo. É importante o começo porque começa com Adão e Eva, depois vem para Noé. E sempre dizendo ali, ó, sejam férteis, né? Eu os abençoo, sejam férteis. Então, ó, o pecado, Noé e o segundo começo. Vamos lá, hein? Isso a gente está fazendo os pontos, né, dentro desses passos que é a queda, o dilúvio e agora a nação. E aí a nação, vamos iniciar aqui, Nick, dá-lhe aí para a gente ler aqui, ó. E aí de novo vem o pecado. Por quê? Porque agora, como a Tati falou, o homem ele está separado de Deus. E aí agora o pecado faz parte do homem, né? Faz parte da natureza humana. Eu vou só encontrar aqui. Agora abre rapidinho em Gênesis, por favor, 11. E nós vamos ler o versículo 4, que diz assim, ó. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então, olha só, mais uma vez, agora o que eles querem? Eles querem ser famosos e eles não querem ser espalhados pelo mundo. A ordem de Deus era, dominem a terra. E eles falam, não queremos ser espalhados pelo mundo. E aí eles fazem uma torre, né, a Torre de Babel. Eles fazem uma torre que tenta
ser o mais alto possível para eles ficarem ali juntos, né, aglomerados ali. E aí a gente colocou esse ponto, por quê? Porque aqui a gente percebe que agora, mais uma vez, eles querem ser como Deus, né? Eles querem estar ali, querem chegar aos céus, querem ser ali uma nação e desobedecem mais uma vez a ordem de Deus. E pecam mais uma vez. Aqui o pecado já começa de novo a tomar conta. E aí, como nós vimos, o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. E Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Então agora o homem ele está no pecado. Nós nascemos separados de Deus. É por isso que nós não precisamos ensinar uma criança a mentir, ou ensinar uma criança a desobedecer. E aí o homem ele está separado de Deus. E ele tem um desejo de... Passa aí, Nick, rapidinho, os outros. E aí ele tem um desejo, né? Porque nós fizemos um pedido, já quem está vivendo com você, e o pedido chegou aí, por isso que a gente pediu pro Nick aqui, já que você tá junto aqui nesse bate-papo aqui juntos. E aí o homem, ele tem um desejo de ser famoso. E aí o pecado, mais uma vez, toma conta, né? Então, nós não precisamos ensinar uma criança a mentir, nada disso. E aí vem a Torre de Babel, né? Que foi o que nós citamos. Posso ler na sua... Lê pra gente, por favor. Gênesis 11, de 1 a 9. De 1 a 9? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se puserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então, olha só, aqui eu já falei um pouco, né, sobre esse desejo de crescer, de não serem espalhados, e aí eles fazem a Torre de Babel. Eu já falei também sobre a Torre de Babel ainda há pouco. Aí o que acontece? Tem o início das nações, porque Deus olha e fala, não, vamos lá. E aí eles confundem, né, gera uma confusão entre eles. E eles param de construir a cidade. E aí o que a palavra de Deus diz? Que a partir daí se cumpre o desejo de Deus, porque eles são espalhados, né? No verso 8 ao verso 10, diz assim: assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela fundiu ela recebeu o nome de Babel, né? A gente vê em alguns momentos que significa confusão, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Então aqui é o início das nações, aí começa, o povo se espalha, as línguas são diferentes, não há mais uma compreensão, e aí inicia as nações. Então olha só, o que nós aprendemos hoje? A queda que vai vir Adão e Eva, o pecado e a expulsão do jardim. Aí vai vir o dilúvio, né, contando a história de forma cronológica. O dilúvio vem o pecado, Noé e o segundo começo. Aí depois do dilúvio vem as nações. Aí você já começa a entender as nações, né, que vai vir o pecado, a Torre de Babel e o início das nações. Beleza? E aí, esse é o que nós vamos aprender hoje. Só que nós vamos memorizar isso. Então vamos lá, Nick, passa aí, por favor, para o nosso desafio. Pode passar para o nosso desafio. Olha só. Aí nessa seta é a queda. Depois vem o
dilúvio. Depois, Nações. nações. Então, olha só, desde o começo. Eternidade, criação, queda, dilúvio, nações. Beleza. Aí, lembrando, para a gente saber contar um pouquinho a história de cada, né, de uma certa forma aí resumida, mas podendo contar. Vamos lá, Nick. Dentro da queda tem Adão e Eva. Depois, o pecado. Depois, expulso do jardim, né, do jardim do Éden, tendo a separação, por causa do pecado, a separação do homem e Deus. Aí depois vem o dilúvio. Dentro do dilúvio tem o pecado. Noé, um homem íntegro, olha só, né? Justo e que andava em comunhão com Deus. Que maravilha você receber, né? Essas qualidades, principalmente na Bíblia, ver aí esse homem diferenciado. E aí, depois de Noé, vem o segundo começo. Exatamente, o segundo começo. Aí depois vem as nações, o início das nações, que vai ser o pecado aí, ó, o pecado aumentando, né? O desejo de ser famoso. Aí depois vem a Torre de Babel e depois vem o início das nações. Então até aqui, olha, já foi, hein? Quase aí, pelo menos um terço, já foi do nosso panorama. E aí você memoriza para a gente falar em ordem cronológica e memorizada e aí resumida, né? De forma resumida o que é cada um. Então, Deus abençoe, mais um desafio, que o Senhor esteja com você até sexta-feira, se Deus quiser, com a internet. Ao vivo, exatamente, com internet, ao vivo. Posso falar para você que eu prefiro ao vivo. Eu sinto parte, eu sinto você. Mas Deus abençoe, que você possa crescer espiritualmente, lembrando que esse propósito, que a gente tem feito isso, é para nós estarmos cheios da palavra de Deus na nossa mente, é para nós crescermos espiritualmente, para nos parecermos mais com Ele, principalmente para glorificar o seu nome. Em nenhum momento para querermos nos exaltar, ou para querermos ser famosos, ou para querer ser como Deus. Não, de maneira alguma, mas para ter mais de Deus em nós, para ter a palavra de Deus no nosso coração, né? Para quando vir um momento de angústia, para quando vir um momento de tristeza, de ansiedade, nós estarmos aqui com a palavra de Deus no coração. Amém? Então, eu tenho certeza que você aprendeu. Deus abençoe. Nós três amamos muito você. E aí, até a próxima. Em nome de Jesus.